Agradecemos Daniela Costa pela apresentação e convidamos o professor Sérgio Totani para a condução do debate. Lembrando mais uma vez que as perguntas podem ser feitas pelo microfone ou pelo site www.slide.com no código #P339. Pessoal, a ideia é que a gente não deixe o palestrante fugir, né? Fica um de cada lado e a gente vai. Você tocou no ponto que me fez lembrar uma situação que é até uns 3 anos atrás. Vocês sabem que São Carlos é a capital da tecnologia, né? Da tecnologia, certo? São Carlos está no estado de São Paulo. São Paulo está na região sudeste. A gente tinha algumas ações nas escolas públicas aqui de São Carlos, capital da tecnologia, vou utilizar isso para vocês. Região sudeste, São Paulo. E, por incrível que pareça, em algumas delas, mais comum, a gente chega lá e os computadores estão lá no canto e sem uso. Né? Então, isso me chamou bastante atenção há esses 3 anos atrás, porque não era nem na periferia de São Carlos, eram escolas que estavam aqui na região central. E aí a questão é, o professor, um ponto é, o professor não tinha, não sabia muito bem ligar, conectar, tal. E ainda os que sabiam, mas eu não sei como eu vou usar isso com as crianças, com os adolescentes. Então, o medo de usar a tecnologia. Então, nos dias de hoje, não estou falando de uma região, né, que é menos favorecida, muito pelo contrário. Né? Então, eu queria que você, na linha que você falou nos pontos. Bom, obrigada, Ellen. Aproveito, aliás, para agradecer ao professor Sérgio e à professora Ellen. A pesquisa de educação, infelizmente, não consegue trazer dados, né, segmentar os dados por estado ou por municípios, né? Mas se a gente pudesse fazer isso, se a gente pudesse olhar para as regiões, a gente veria que não é uma questão de regiões macro, né? Não é o norte e o nordeste, a gente encontra essas condições mesmo na capital da tecnologia, né? Então, há algumas questões que a professora Ellen traz e que a pesquisa também traz. Em primeiro lugar, sim, a questão de infraestrutura. Mas e quando a gente melhora a infraestrutura, será que mesmo assim ainda há uso de internet, de tecnologia nas escolas? Possivelmente não. Possivelmente, mesmo num centro de tecnologia, numa escola super avançada, mas a tecnologia não produz efeito se a gente não tem pessoas utilizando. Né? Então, a gente precisa de professores engajados, a gente precisa de uma escola engajada, a gente precisa de pais engajados. A gente pensa não numa escola, mas a gente pensa numa comunidade escolar. Né? E essa comunidade, ela tem que estar inserida numa cultura de uso dessas tecnologias. Então, não só de incentivo a utilizar a tecnologia para o âmbito pedagógico, que é o que a gente... nós estamos aqui para discutir isso, né? Então, é necessário que o professor perca o medo de utilizar, é necessário que ele tenha formação para entender, para melhor compreender quais atividades ele pode lidar com os alunos, pode realizar. Mas, para além do uso pedagógico, tem uma outra questão que o professor Romero também tocou aqui, que é essa literacia para o uso, e que a gente precisa nas escolas discutir tecnologia, tá? É falar sobre como ela funciona, é falar como ela influencia as nossas vidas e é falar como a gente pode utilizar essa tecnologia de uma forma mais efetiva e que traga mais oportunidades para a gente. Né? Para isso tudo, a gente precisa de políticas públicas e eu sei que vocês vão ter uma palestra aqui sobre políticas públicas e sobre o que está sendo realizado no país, né? Mas a gente precisa do engajamento também de todo mundo, tá? Então, quando estiverem nas escolas, é engajar o professor, é trazer as atividades para essas escolas e mostrar como que as coisas podem ser feitas, né? Se não tem infraestrutura lá, como é que a gente vai fazer então? Vamos ser criativos, né? E vamos procurar também melhores formas
de aprimorar esse acesso na escola. Só um ponto também, é dinheiro público, né? É dinheiro público que está lá, que foi investido em computadores, em notebook e ali, né? Sim? Tem várias perguntas aqui, mas a gente vai mudar um pouquinho a dinâmica e vai abrir a palavra para vocês perguntarem. Alguém tem alguma pergunta? Boa tarde. Uma curiosidade para mim assim, importante, eu sou sulista, mas moro hoje na região norte. Quando a gente fala nesses indicadores, nesse cenário, o que o CETIC gera, ou para quem ele gera essa informação que pode mudar esse cenário? Porque nós, enquanto professores, enquanto cidadãos, nós podemos cobrar, mas não temos a força para mudar. O que isso pode ajudar a esses entes, né? Ou que entes poderiam trabalhar isso para que esse cenário fosse identificado? O CETIC, assim como parte do Comitê Gestor da Internet do país, né, no Brasil, ele não atua na sociedade. Então, a gente não vai lá na escola e ajuda a fornecer um computador para a escola. O que a gente faz é produzir esses dados, é fazer isso que a gente está fazendo aqui, ó, é trazer os dados para vocês, para a sociedade, né? É também levar esses dados para os gestores públicos e, aliás, essa é a nossa principal atuação, assim, é produzir evidências que possam embasar políticas públicas. Porque como é que se faz uma política pública, né? Eu vou comprar, então, 100 computadores, 1000 computadores e vou distribuir para as escolas. Está precisando de internet, então eu vou colocar lá 15 mega para cada escola. Mas será que todas as escolas precisam de um computador? E se eu tiver escolas que têm computador, mas não têm acesso à internet? E se eu tiver escolas que têm acesso à internet, têm computador, mas os professores não usam, ele está fechado num laboratório, entendeu? Então, a gente precisa de dados que ajudem as políticas públicas a focarem nas demandas, onde elas estão e como elas têm que ser melhor trabalhadas, né? Então, o nosso trabalho é esse, no CETIC, é produzir evidências. Tá? Boa tarde, eu sou o Rodrigo, eu sou professor do estado, da cidade de São Paulo. Acho que acredito que seja uma das cidades que mais invista, né, em tecnologia digital, computadores e tudo mais. Mesmo assim, muitas escolas deixam postados vários computadores, isso é muito comum, né, nas escolas que eu já passei, e assim por diante. Vejo na atual escola, unidade do meu trabalho. Muitas vezes não é nem pela má vontade da gestora de colocar à disposição essas máquinas, mas pela falta de manutenção, software e outras coisas mais, né? Assim, é um desperdício de dinheiro público, são computadores que nós vemos assim, que poderiam estar em atividade, alguns são descartados porque eles compraram uma nova remessa, acho que está uma forma de lavar dinheiro mesmo, desnecessariamente tiram computadores máquinas que poderiam ser usadas talvez software livres, né? Linux e outras coisas mais, que teriam uma velocidade maior, até para compensar essa falta de velocidade talvez da internet, que é mais lenta, talvez com outros tipos, né, de software livres. Aí, hoje tem vários, né? Hoje nós temos o Ubuntu, Mint, tem vários outros aí que poderiam ser utilizados nas escolas públicas, né? Aí eu faço a pergunta, será que se nós tivéssemos nas próprias unidades escolares laboratórios onde os alunos aprendessem e desenvolvessem esses programas para a própria educação, né, a manutenção das próprias máquinas, que eles fossem protagonistas disso, não seria que nós não conseguiríamos diminuir os custos com a educação, né, investindo em outras áreas que estão deficientes da educação e teríamos um serviço, uma qualidade melhor de tecnologia das unidades? Rodrigo, né? Isso. Rodrigo, acho a sua ideia muito boa. Para isso, a gente precisa de habilidades e competências na área de tecnologia e a gente precisa desenvolver isso dentro das escolas também.
Uma outra ideia é a parceria também com as universidades. Então, se a escola precisa de formação, de formar o professor, precisa convencer também a comunidade escolar de que é importante ter tecnologia lá, porque como as pessoas vão utilizar, que a gente está reduzindo um pouco dessas desigualdades também de oportunidades, né? Então, parcerias com universidades também poderiam ajudar nisso, né? Se às vezes não... existem os programas governamentais de formação de professores, mas para além disso, se a escola pudesse fazer parcerias, né? E aí a universidade vai lá e ajuda a formar os professores, ajuda a trabalhar com os alunos, para isso a escola precisa se abrir. Então, você trabalha em escola, você disse? É Estado, a rede estadual. Então, bolar um projeto, levarem, eu acho a ideia perfeita. Olá. Oi, eu sou Ricardo de Belém do Pará e eu acho extremamente importante a divulgação desses dados estatísticos para a tomada de decisões, né, de políticas públicas voltadas para a educação, né. Baseado em tudo que você falou, nos dados que vai ser mostrados, eu gostaria de saber se vocês têm um dado estatístico mais aprofundado que mostra a disponibilidade de provedores de conectividade, né, por estados, porque isso é muito importante, principalmente para mim que sou do Norte, onde a gente tem uma carência muito grande de tais serviços. Ricardo, a TIC Educação não trata dos provedores, né? Mas a gente tem uma pesquisa específica só com provedores, inclusive a última edição vai ser lançada agora, dia 10 de dezembro, lá em São Paulo. Você está convidado, inclusive, para ir lá assistir. A TIC Provedores mostra essas questões regionais e a importância dos pequenos provedores, principalmente lá na região norte, né? Você falou também em... Eu pensei uma coisa para te falar. Nós temos um outro departamento no NIC.br, que é o CEPTRO. Dentro do CEPTRO existe o CIMET, o CIMET, isso. Você já conhece o projeto, o CIMET, que é o medidor de qualidade de internet? Netbox. Isso. Então, eles têm projetos também sobre os provedores de acesso e aí, se você quiser entrar em contato com eles, eles também podem fornecer muitos dados, tá? Inclusive, tem um portal que mostra os provedores por região, a localidade onde estão os provedores, e é bem interessante. Se você quiser, no final da palestra, a gente pode conversar um pouquinho mais. Tem duas perguntas muito interessantes aqui, Daniel, da audiência. Eu vou fazer elas duas para tentar encaixar no mesmo contexto. A primeira dela é: por que você acha tão crítico o uso de TICs na escola? Não é mais relevante saber se as práticas educacionais são significativas em relação aos objetivos educacionais? E a outra, a pesquisa olha a formação dos professores iniciais e continuada para o uso pedagógico das tecnologias? Bom, porque eu acho importante as TICs nas escolas. Ou por que não olhar para as práticas se elas são efetivas? Na verdade, a gente olha para as duas coisas, né? Na minha fala, parece até que eu estou incentivando demais a tecnologia, esquecendo um pouco da prática pedagógica, não é bem isso. Mas é que, na verdade, nós estamos falando de educação, né? E a educação, ela é a base para tudo. E a educação, com tecnologia, ela pode ser mais aprimorada, ela pode chegar mais longe, né? A gente reduz distâncias, entende? Então, é isso que a tecnologia faz lá. Mas eu gostaria de repetir uma frase que eu já falei aqui, que tecnologia sozinha não faz nada, né? A gente precisa de alunos, professores, de pessoas utilizando essas tecnologias, porque são elas que vão tornar essas práticas efetivas. Mas isso vale também para a educação em geral, né? Construir a escola adianta, colocar carteiras dentro da escola adianta, distribuir os livros da escola adianta? Não. Adianta se a gente tiver professores, alunos e
comunidade escolar, utilizando os livros, utilizando os espaços escolares e tornando esses espaços significativos. Então, essas pessoas, nós temos que tornar a tecnologia significativa dentro dessas escolas. Uma outra pergunta é sobre a formação de professores. Eu não trouxe dados de formação de professores aqui, o nosso tempo era um pouco mais restrito, né? Mas a gente tem dados, sim, sobre formação, eles são, inclusive, preocupantes. Hoje, se não me engano, 18% das escolas têm algum tipo de programa de formação de professores na área de tecnologia. Né? E só uma pequena porcentagem dos professores realizaram algum tipo de curso oficial, né? Seja pela Secretaria de Educação ou seja pelos programas governamentais federais para o uso da tecnologia. Grande parte dos professores estão se informando e se apoiando para utilizar a tecnologia em vídeos, tutoriais, né? E procurando cursos por vontade própria, né? Por iniciativa própria. Então, a gente precisa pensar sobre isso, assim, há dois lados aí, né? Os professores buscam sim informação, mas eles precisam ser apoiados. Eu só queria complementar, acho que é muito interessante, é importante esse questionamento que a gente precisa fazer sobre quando usar tecnologia, quando é importante, quando é irrelevante, quando é só uma mídia que na verdade pode ser substituída a qualquer momento. Então, nós como educadores precisamos parar para pensar quando é interessante, quando é importante e como a gente vai fazer isso. Se vocês pararem para pensar um pouquinho, e eu querendo puxar um pouquinho o saco do meu lado, né, da tecnologia, quando você está dirigindo um carro, quando você está indo no banco, quando você está pegando um avião, qualquer lugar que você vai tem tecnologia. Se a gente não se apropria dessa tecnologia em educação, como é que a gente vai conseguir transformar o nosso querido Brasil para uma era onde a tecnologia está inerente em todos os contextos? Eu acho que esse é o raciocínio que a gente tem que fazer. Se a gente não se apropriar da tecnologia, a gente vai ficar à mercê dela, e a gente não quer isso. Mais alguma pergunta da plateia? Sim. Tá. Bom, meu nome é Evandro, sou professor da Rede Pública de São Paulo também. Daniela, quanto a esses dados referente à formação de professores, eu ingressei no serviço público em março, né? E o Estado agora está promovendo o curso de formação de professores ingressantes. E ainda está meio tímido na questão das TICs, mas nós temos sim uma capacitação nas diretorias de ensino, inclusive a minha vai ser dia 23, terça-feira, né? Tem já uma profissional capacitada que está dando várias dicas para a gente referente a isso. Porém, a gente percebe ainda que alguns professores são meio resistentes ao uso das tecnologias, né? Exemplo disso, prepara uma aula e pede para o aluno copiar para a lousa. Então, assim, acaba não tendo efeito algum, né? Está todo projetado lá, de repente um PowerPoint, alguma coisa, alguma ilustração, mas até mesmo no nosso e-mail institucional que tem, né, que é educacau.sp.gov.br, tem vários softwares que a gente pode utilizar e até mesmo a gente desconhece. Então está tendo sim alguma tímida ainda, mas está tendo. Nossa, fico muito feliz com isso e tomara que ela avance. A minha dúvida é em relação à política, né? Vou pegar um pouco na ferida aqui. Em relação à política pública de internet, com a lei de congelamento de gastos, como melhorar essa situação? Foi feita a lei que congela os gastos, né? E sendo que o Brasil tem outras necessidades também, como saúde, né, e etc., que a gente já conhece. E tem uma outra questão no qual tem uma grande crítica. Como os serviços de telecomunicações é privatizado, como exigir que as empresas ofereçam internet de qualidade nas regiões mais remotas,
se a princípio não dá lucro? Bom, se tiver guardar essa pergunta, eu vou para amanhã, que a gente vai falar de políticas públicas, né? Mas a gente está sob uma nova política pública de tecnologia nas escolas, e o trabalho que tem sido realizado parece que vai ser bastante efetivo aí, justamente por olhar para as escolas, para a demanda de cada escola, de cada região, e não para um todo, sabe? Incentivar o investimento de acordo com a demanda de cada região, e isso eu acho que vai trazer bastante benefício. Sobre as operadoras e o custo, e por que não levar lá para a região norte, eu acho que precisa que a gente tenha políticas que façam isso. A gente já teve o programa Banda Larga nas escolas como primeira iniciativa, e com a nova política, quem sabe a gente consiga fazer essas operadoras investirem mais onde a gente mais precisa. Pegando só o gancho do que o professor Sérgio tinha dito, a questão de tecnologia nas escolas é uma questão também de equalizar algumas desigualdades, já que a tecnologia permeia tudo que a gente faz. Quando a gente ignora também, a gente fala, não, a escola não precisa disso, numa escola pública lá, né, eu não vou pensar nisso. Mas a gente está privando aquelas pessoas também de terem acesso aos serviços, de terem acesso a tudo que a tecnologia está aí disponível, e nos induzindo a fazer. Porque muitas vezes a gente já não consegue fazer algumas coisas sem ela. Então, só de a gente pensar que para fazer uma inscrição para o Enem, o aluno precisa utilizar a internet, e se ele não tem acesso à internet? Né? Qual é o papel da escola nesse ambiente, nesse contexto? Boa tarde, Daniel. Meu nome é Ederson, sou de Cuiabá, Mato Grosso, trabalho no Senai. Eu tenho uma pergunta bem particular que é na parte de formação mesmo. Que tipo de formação continuada para a escola é primordial? Eu digo escola porque eu trabalho com formação de professores na instituição, e tem os dois lados, que às vezes a tecnologia, nós pensamos que o aluno, se você fala usar o computador, tem outras vertentes que eles trabalham. Eu pergunto para você, que tipo de formação continuada para os dois eixos, ou para o dois escolar, seria primordial? Desculpa, você repete seu nome? Ederson. Eu acredito que hoje a gente chegou a um ponto em que a gente tem principalmente duas abordagens aí para a formação. Tá? Uma primeira formação é de como utilizar as tecnologias na escola. Elas estão aí. A gente tem alunos lá com celulares, por exemplo. Como é que a gente aproveita isso? Né? Não só instrumental, mas como é que a gente trabalha a prática pedagógica, como é que a gente trabalha o currículo a partir dessas tecnologias. Uma segunda abordagem, uma vertente, é um olhar mais crítico das tecnologias. E muitas vezes, nas formações, esse lado é um pouco esquecido. Né? A gente sempre incentiva muito, vamos pôr tecnologia na escola, vamos usar, mas faltou a gente falar um pouquinho e pensar sobre as tecnologias, quando elas são primordiais e quando a gente talvez esteja exagerando no uso. Então, hoje a gente fala, eu não gosto muito de conceitos, tá? De adotar um conceito e dizer, é uma verdade, mas se fala muito em cidadania digital. E a cidadania digital envolve a literacia, que é saber entender os poderes, as pressões que existem na tecnologia, envolve a mediação para o uso, porque as crianças, elas podem até utilizar muito as tecnologias, mas elas ainda precisam de orientação para uso. Tá? Envolve também engajamento, participação, que é utilizar as tecnologias de forma a defender os nossos direitos ali, ter voz a partir das tecnologias, é poder lutar, é poder divulgar um trabalho que a gente faz, empoderar minorias, entendeu? Então, formação de professores envolve tudo isso, não envolve só saber utilizar a rede social, saber utilizar um jogo, saber utilizar aplicativos, instrumentos, né? Mas envolve algo muito maior do que isso, que é para qualquer tecnologia que
se vai utilizar, como a gente vai utilizar e como a gente vai utilizar melhor. Então vamos agradecer mais uma vez a Daniela.